Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a missa da quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Sabemos muito bem que a ressurreição de Jesus, ela enche o nosso coração de alegria, porque Deus também quer ressuscitar cada um de nós no último dia, no fim dos tempos, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Mas para que essa ressurreição aconteça, existem algumas condições. E a principal condição é exatamente nós aceitarmos Jesus na nossa vida. O Pai, como nós vimos no Evangelho de ontem, na festa de São Filipe e de São Tiago, o Pai nunca ninguém viu, mas é olhando para o Cristo que nós enxergaremos o Pai. E no Evangelho de hoje, de um modo mais preciso, no Evangelho de ontem também, caso não fosse a festa desses dois santos, Jesus, ele inicia o seu discurso eucarístico na sinagoga de Cafarnaum. Então, por vários momentos, Jesus vai repetir: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, nós católicos não temos dúvida que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o pão do céu, que Jesus é o pão que vem até nós para nos alimentar, para matar a nossa fome, espiritualmente falando. E aqui, como está evidente para nós, Jesus está falando da própria Eucaristia, daquilo que ele iria realizar lá na Quinta-feira Santa. O que eu acho tão belo na Quinta-feira Santa é exatamente isso, que na última ceia, Jesus antecipa aquilo que logo, logo ele vai fazer no alto da cruz. Por isso que o sacrifício da cruz e o sacrifício do altar não são sacrifícios diferentes, é o mesmo sacrifício. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia para permanecer conosco até os fins dos tempos. Então sabemos que o corpo de Cristo ressuscitado está no céu, mas Jesus também está diante de nós de uma forma sacramental no sacramento da Eucaristia. Ah, se nós tivéssemos essa fé de reconhecer, de crer que realmente Jesus está na Eucaristia, a nossa vida seria outra. A nossa forma de comungar Jesus também seria outra. Não teríamos, por exemplo, comunhões sacrílegas. O que é comunhão sacrílegas? Pessoas que estão em pecado mortal, estão nem aí para nada. O canto de comunhão começou, ela entra na fila da comunhão. Pessoa que não pode comungar, está nem aí para nada, ela entra na fila da comunhão. Ou pessoas que muitas vezes até estão em estado de graça, mas ela não tem aquela disposição. Ela não vê que ela está recebendo Jesus na sua alma, no seu coração. E muitas vezes por causa disso, a comunhão não acontece. O Concílio de Trento deixa isso bem claro. Tem a comunhão espiritual, quando estou em estado de graça, rezo. A comunhão sacramental, que é a comunhão das pessoas que estão em pecado mortal, vai lá e comunga Jesus. Só é comunhão porque Jesus está ali, mas a verdadeira comunhão não acontece. Não por culpa de Jesus, mas por culpa da pessoa que está em pecado e está comungando. E depois, a comunhão espiritual e sacramental. É essa comunhão que deve acontecer todas as vezes que nós comungamos Jesus na Santa Missa. Para isso, em primeiro lugar, eu tenho que estar em estado de graça, ou seja, não posso estar em pecado mortal. Depois, quando eu entro na fila da comunhão, eu tenho que ter essa plena consciência que eu estou recebendo Jesus no meu coração, Jesus na minha alma, é o pão da vida. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, quando se aproximar da mesa da Eucaristia, não abra os olhos do seu corpo, mas os olhos da fé, os olhos da sua alma. Porque aí sim você vai enxergar que é Jesus que está sobre o altar. E depois, esse desejo, a igreja ensina tanto, vários santos, da ação de graças. Lembrar que Jesus está no seu coração. Eu sei que muitos acabam a missa, tem que ir trabalho, tudo mais, sem problema nenhum. Mas se recorde sempre. Por mais que o padre dê a bênção final, Jesus ainda está no seu coração.
Se você ainda pode ficar alguns minutos, fica. Alguns segundos, fica. Mas o importante é que façamos bem a nossa ação de graça. Jesus está no nosso coração. Certa vez, creio que todos conhecem esse episódio, né? São Felipe Neri estava celebrando a Santa Missa. Aí de repente um senhor comungou, entrou na fila da comunhão e já saiu correndo. São Felipe viu aquela cena, pediu para dois dos coroinhas, né, pegarem os castiçais do altar e acompanhar aquele senhor. Aí o senhor andando, ele olhou e falou: ué, que cerimônia que é essa? Né, fico imaginando ele assustado: ah, que cerimônia que é essa, essas duas velas do meu lado? Aí São Felipe responde: você não está vendo que Deus, Jesus, está dentro da sua alma? Então volte e faça a sua ação de graça como um bom cristão, um bom católico. E esse homem voltou. Então, para vocês verem, temos que levar a sério. Jesus é o pão da vida. Quando comungamos, é Ele que vem ao nosso encontro. Apenas para encerrar, existe um bispo chamado Dom Atanásio, bispo do Cazaquistão. Ele escreveu um livro, né, Corpus Christi, a Sagrada Comunhão e Renovação da Igreja. É um livro muito bom, que aumenta muito a nossa devoção a Jesus Eucarístico. E lá na conclusão, ele escreveu um tópico dizendo o seguinte: a opção preferencial pelos mais pobres e mais desvalidos. Quando eu vi isso aqui no seminário, falei: gente, o que tem a ver? Agora o bispo vai vir com uma mentalidade social. Mas escutem só um pedacinho, como que é lindo. Jesus Eucarístico, ou seja, Jesus Cristo real, pessoal e substancialmente presente sobre as espécies eucarísticas, em corpo, sangue, alma e divindade, é verdadeiramente o mais pobre, o mais débil e o mais indefeso no interior da igreja. Existirá pobreza maior que a pobreza das espécies eucarísticas? Uma pessoa divina escolheu livremente não apenas assumir a pobreza da natureza humana, ocultando a sua própria divindade, como ainda ocultar a exterioridade da sua natureza humana, fazendo-se presente sobre as espécies visíveis e materiais do pão e do vinho. Na Sagrada Hóstia, Jesus revelou e realizou de maneira insuperável esta verdade. De rico que era, tornou-se pobre por vós. Na presença eucarística, Jesus despojou-se não apenas da sua riqueza divina e humana, mas também da sua força e do seu poder divino e humano. Coisa mais frágil e débil do que pequena hóstia santa, e não apenas na hóstia santa, mas também em cada um dos mais pequenos fragmentos está Jesus Eucarístico todo inteiro. Que pobreza e que fragilidade! Foi em virtude desta pobreza e desta fragilidade que Jesus se fez o mais desvalido na igreja e neste mundo. No seu estado eucarístico, o Filho de Deus revelou e realizou o seu mais profundo autodespojamento. Portanto, o mais pobre, o mais frágil no meio de nós é o próprio Cristo que se fez pão para nos alimentar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos nessa Santa Missa a Jesus que Ele aumente em nós o amor por Ele, o amor pela Sagrada Comunhão, que possamos crer que Jesus está realmente presente na Eucaristia. E uma vez crendo, que possamos fazer de tudo para vivermos essa plena comunhão com Deus, porque é somente assim que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.